aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, você, querido amigo da cidade, muito bom dia. Bom dia mesmo, hoje dia 1º de setembro. Parou para pensar? 1º de setembro, já estamos bem próximos da primavera e hoje começa então a semana chamada Semana da Pátria. É tempo de brasilidade, é tempo de pensarmos em sermos um cidadão que ajuda, que auxilia, que participa, que faz a diferença. E esse é o projeto Amigos da Cidade, levar a você informação que traga consciência, traga sensibilização, no sentido de que nós possamos fazer melhor as coisas, né? Melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. E é claro que para isso a gente também precisa da fé, né, gente? Você que está aí com a gente todos os dias, todas as manhãs, tem recebido uma palavra da Bíblia, a palavra de Deus para o seu coração, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre o poder da fé. A fé que é ousada. Certo dia o Senhor Jesus estava passando e teve fome e procurou numa árvore, numa figueira, alguns frutos para se alimentar. E não tendo frutos, então ele amaldiçoou a figueira. É claro que o propósito de Jesus não era somente causar um dano ambiental. Ele queria mesmo era dar um ensinamento para os seus discípulos. No dia seguinte, passando eles pela manhã, os discípulos viram que a figueira havia se secado completamente. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. É interessante pensar desse prisma, desse aspecto. Jesus querendo dar aos discípulos uma lição de fé, uma lição sobre a autoridade da oração. Ele determinou que aquela figueira secasse. É como se ele quisesse dizer para os seus discípulos: agora façam da mesma forma, determinem. Depois ele dá outra ilustração: se você disser a este monte, mova-te daqui, ele vai se mover. Se você tiver fé, acreditar que isso vai acontecer, então isso poderá acontecer. Se você não duvidar no seu coração, isso acabará sendo um fato na sua vida. Portanto, com esta lição nós queremos enfatizar a necessidade da fé, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Dias em que o secularismo, o humanismo tem tomado conta das pessoas. As pessoas já não têm mais aquela fé pura em Deus, uma fé genuína. Ela se tornou uma fé intelectual, uma fé religiosa apenas, que não consegue mudar as coisas. As pessoas às vezes persistem em estar numa igreja, em estar numa reunião, dizendo que tem fé e tudo mais. No entanto, a vida dessa pessoa não mostra nenhuma mudança, até porque a sua fé não tem ousadia para determinar que algo sobrenatural venha acontecer. E, enfim, crer no seu coração de que será daquela forma. É por isso, querido telespectador, amigo da cidade que está com a gente, que nós falamos nessa manhã sobre fé. 1º de setembro você precisa de ter muita fé para as grandes expectativas, né, que estão chegando por aí. Esse é o programa, o Projeto Amigos da Cidade. Eu sou o pastor André, o nosso entrevistado já está aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para um bate-papo com o professor Martinez. Fique com a gente. Hoje temos aqui o professor Martinez de Oliveira, professor de Educação Física e personal trainer na Academia Clinifit. Bom dia, professor Martinez, é um prazer recebê-lo no programa, no Projeto Amigos da Cidade. Bom dia, pastor André, bom dia, telespectadores.
É um prazer enorme estar aqui, né, com o senhor e com todos os nossos que acompanham o nosso programa e passar algumas informações aqui, bater um papo com o senhor, é um prazer mesmo. Aliás, hoje, 1º de setembro, dia do professor da educação física. Dia do professor de educação. Profissional de educação física. Porque... Na verdade, existe duas, né, linhas, né? O professor de educação física, né, e o profissional de educação física. A gente é professor, né? Okay. Formado em educação física. Mas hoje tem bacharel e licenciatura, né? A partir de 2009 tem já as duas linhas, né? Um trabalha só com escola, o outro trabalha com qualquer área que não seja escola, né? Que é a minha área, né? Bacharelado. Muito bem, que prazer. Eu conheci o professor Martinez há muitos anos atrás, né? Era um garotinho ainda, depois de uma longa data, sem nos encontrarmos, hoje está sendo motivo realmente de muita alegria para a gente, né? Saber que você tem contribuído e é um amigo da cidade, até porque contribui com a saúde das pessoas, né? Saúde e qualidade de vida. Para falar nesse assunto, a minha pergunta é: qual é a importância da atividade física para a saúde? Até porque a gente vê tem muita informação, algumas informações dirigem para um caminho perigoso, mas qual a importância da atividade física para a saúde das pessoas? Olha, pastor, eu diria que é de suma importância, né? Uma pessoa que ela pratica atividade física periodicamente, e quando a gente fala periodicamente, é de 2 a 3 vezes assistida por um profissional, ela não vai ter um gasto com remédios, com outras patologias que vão, né, procurar ela pelo caminho da vida, né? Ela não vai ter dor, ela não vai ter insônia, ela não vai ter cansaço, ela não vai ter tudo isso daí que a gente vê que o nosso mundo moderno hoje, né, a gente pode dizer aí de alguns anos para cá, tem um carro, então a gente começa a se acomodar. Isso é uma atividade física. Antes a gente andava de bicicleta, a gente ia a pé, e hoje o mundo já foi levando para você ter um carro, uma moto, né? Então, essa comodidade, ela foi tirando a parte física. E o profissional de educação física, ele está ali para orientar, né? E montar um treino, ou seja, para estimular a pessoa a treinar. Então, eu vejo como suma importância, né, a atividade física para você não ter problemas com outras doenças, outras patologias, né? Sem dúvida. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem muitas dores no corpo, talvez até aquela fibromialgia, isso pode ser corrigido, pode ser melhorado em relação à prática do exercício físico? Pode. Tem uma moça de Santa Catarina que ela faz parte do fisiculturismo, que é uma valência que abrange a musculação, que ela tem fibromialgia, né? E ela começou a praticar porque precisou, né? O médico passou para ela isso daí, porque tinha dores, né, intensas. E aí ela começou a praticar, se formou em educação física e hoje compete numa modalidade chamada biquíni, né? O nome dela é Nayara. Então, isso é muito sério, né? Então, você pode prevenir N fatores, né? E quando eu falo atividade física, é muito abrangente. A gente não pode falar assim, só academia. Não, gente, tem muita coisa aí que pode entrar. O corpo humano é muito complexo, né, professor? Tem uma série de atividades que movem algumas coisas, alguns músculos do corpo, outros ficam esquecidos, né? Então, por isso a orientação. Exatamente. Você colocou um ponto, pastor, que eu acho que é interessante. O corpo humano, ele é muito flexível, né? A gente coloca assim, mas você precisa fazer musculação. O que é melhor? Melhor você fazer um treino completo, né? Um treino que você use força, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, alongamento. Então, esse treino completo que a gente fala, ou, né, a gente vai daqui a pouco tentar entrar nele aí, treino funcional ou um treino multiarticular, ele pode melhorar as tuas valências e você pode ficar bem como um todo, né? Muito bem. A atividade física, ela emagrece?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, ela é um fator, né? É como você precisasse de duas coisas para conseguir um objetivo. Ela é um dos fatores. Porém, ela vai ajudar, mas o que vai emagrecer mesmo uma pessoa, ela procurar um nutricionista, né? Não é a nossa área é treinamento físico, né? Deixando bem claro isso. E por quê? Porque às vezes a pessoa pega, né? Eu passo aqui e falo assim, olha, pastor, você vai fazer isso, 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 a gente está montando um treino, tá legal. Só que eu viro as costas, você vai lá e come muitas calorias. Ou seja, você fez um fator e não fez o outro fator, né? E aí, o que acontece? Vai passar em branco. Não vai passar em branco, né? Verdade. Agora, se você fizer os dois fatores bem certinho ali, não, então tá, eu vou fazer a parte física e a parte nutricional, você vai conseguir um objetivo muito bom, né? Então, eu costumo dizer que às vezes são duas linhas que trabalham juntas. Não tem como você trabalhar em paralelo. Ah, não, só atividade física emagrece? Não, só a parte nutricional emagrece? Sim, mas você pode perder algumas coisas que você deixa pelo caminho, né? Então, seria comparável, como nós conversamos há pouco, com a sua vida é um barco e você tem que ter 2 remos para conduzir o barco, né? Exatamente. Um deles é o cuidado com a atividade física, o outro seria o cuidado com a alimentação. Exatamente. Se parar de remar de um dos lados, o barco vai ficar girando em círculos aí, isso, né? E complica realmente a vida das pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Martinez, até 2020 as pessoas irão sofrer doenças psíquicas. É muito estresse no dia a dia, como você acabou de citar, as pessoas estão acomodadas naquilo que parece ser o conforto, mas que lhe vai causar desconforto no futuro, com certeza. A doença psíquica, de que forma a atividade física poderia contribuir para reduzir, porque não vai acabar, na verdade é uma previsão, né? Mas reduzir esse risco de uma patologia psíquica? Olha, pastor, essa pergunta ela vem a calhar porque a gente tem um problema muito sério com depressão, síndrome de pânico, né? Problema de ansiedade e vários fatores. O que a parte física faz, né? A parte da educação física, ela dá a sensação de bem-estar, né? Um neurotransmissor lá no nosso cérebro vai comandar, chamado neuroadrenalina, né? Que vai ativar quando você pratica atividade física. Como você vai fazer isso aí? Supervisionado. Por quê? Porque a pessoa que está te assistindo, está olhando você, ele vai sentir. Olha, eu posso colocar 100 metros a mais, 200 metros a mais isso aqui. Eu posso colocar um pouquinho mais a carga. Ele vai aguentar. Entendeu? A partir do momento que ele consegue entender isso, né, o personal ou o educador físico que está ali próximo a ele, ter essa percepção, esse feeling, né, esse ajuste, ele vai falar, puxa, quando você acaba aquela atividade física, tem uma escala que a gente chama escala de Borg, né? A gente não chama, ela já foi feita, né? Que você fala de 0 a 10, quanto você cansou nessa atividade física. E você tem que chegar assim, uau, eu estou esgotado, realmente, né? Ou eu estou bem e tal, a próxima sessão, a próxima aula, eu quero que você force um pouco mais. Então você pergunta, né, para a pessoa, né, como que você está? Você está bem? E a pessoa vai responder, estou bem, eu não estou, né? Pode forçar um pouco mais, né? Então, e ela vai minimizar. A parte é muito bom falar sobre isso, porque as pessoas pensam assim, o que eu faço para fazer atividade física? Eu faço exercício aeróbico, anaeróbico, né? Exercício resistido, exercício de corrida. Por isso que eu falei, você pode fazer ele mesclado, né? Hoje tem crossfit, hoje tem HIIT, hoje tem treino funcional, tem várias maneiras de você trabalhar isso, né? E é importante você ter um profissional, né, junto com você. Isso tudo passou pelo conhecimento, né, professor? Porque a gente sabe que há muito tempo atrás se falava de exercício físico ou academia, se pensava em musculação, não é?
E as mulheres nem frequentavam academias. E depois começou a mudar esse paradigma, começou a ser quebrado. As pessoas começaram a buscar realmente por conta da melhoria da qualidade de vida, né? O nosso programa, o nosso projeto tem justamente essa função, é levar informação às pessoas, despertar nelas o interesse de uma melhoria na qualidade de vida, e a sua contribuição hoje tem sido realmente muito importante para nós. O exercício físico para a terceira idade, ele é importante? A gente sabe que sim, ou pensa que sim, mas de que forma? É muito importante. Tem um fenômeno que vai acontecer com todos nós, né? Odeio pensar nisso, mas um fato. Infelizmente ou felizmente, eu não sei qual que é o ponto. O ponto é que a gente tem algo chamado sarcopenia, né? Que é a perca de massa boa, né? A massa boa. A gente tem dois tipos de massa, a massa boa e a massa gorda, né? Que é a gordura corporal. Então, a massa boa, ela vai se perdendo a partir dos 25, 30 anos. Isso depende do indivíduo, porque se o indivíduo foi ativo a vida toda, né? A gente tem um caso clássico aí, se a gente pegar a TV ou pegar a internet, do Zé Roberto, do jogador de futebol do Palmeiras. Se ele tirar a camiseta, parece que ele tem mais músculo do que um cara que treina todo dia. Ele já deve estar passando dos 60. Ele 40 anos. Ele está ativo. O Zé Roberto o Zé Roberto está jogando no Palmeiras. E ele é um jogador muito ativo, muito disciplinado, ele leva muito a sério. Tem o Douglas Costa, que é um jogador que está no Bayern também, que é muito disciplinado, né? Então, essas pessoas, elas podem alcançar lá em cima, né, a sarcopenia delas, né? Mas a pessoa normal, que nunca praticou atividade física, ela vai perdendo, né? De 0,5% até 1% por ano. É pouco? É pouco, mas vai colocando ano a ano isso aí e você vai perdendo. Então, por que você pratica atividade na terceira idade, né? Ali na melhor idade, a gente fala, né? É para você melhorar, para você deixar isso não continuar. Então, consegue quase impedir isso aí. Consegue quase impedir. Mas tem que manter, porque me parece que o atleta que para de repente com as atividades físicas, ele ganha aquela massa ruim muito rapidamente, né? Pessoas aí famosas, não vamos citar nomes, né? Mas atletas agora são chamados de gordos, né? Então, tem um detalhe aí que o senhor colocou que é bem importante, né? Esses atletas que eles perdem, esses atletas eles treinam pelo menos aí de 2 a 3 períodos, né? Uma pré-temporada, então o atleta treina cedo, à tarde e à noite, né? E aí ele não treina mais. O que ele acontece? Ele só come e fica deitado, ou, né, tem o tempo livre dele lá, enfim, né? Aproveitar a vida agora. Vai aproveitar a vida. Aí... E o que acontece? Ele está ganhando energia, né? A energia está acumulando. Então, o cérebro dele não desacelerou, a gente costuma falar, né? Não foi feito um planejamento. Poxa, eu estava treinando até, 10 anos atrás, 5 anos atrás, todo dia. De segunda a sexta, jogos intensos, né? Cirurgias nos joelhos, enfim. Então, você vê que é um atleta de alto rendimento mesmo. Ele para, o que acontece? Ele começa a consumir energia. Teve uma época que o Real Madrid, né, o time dos Galácticos, lá, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, que como tinha um jogo muito intenso, o técnico levava eles para uma pizzaria, rodízio de massa. Por quê? Mas Martinez, isso é loucura. Não, porque massa é bom para o corpo, né? Ele precisava de massa, né? Carboidrato. Carboidrato é bom, não é ruim. Depende da pessoa, mas por quê? No outro dia tinha treino, de manhã já tinha treino, então ele já ingeria aquilo, mas no outro dia cedo já tinha treino. Mas depois do jogo não tinha mais pizza, né? Não. Vamos para a festa festejar agora? Sim. Pizza. Mas o que eu digo é o seguinte, você sempre estava repondo aquela energia e gastando aquela energia. Agora, se você parar e só acumular energia a gente pode traduzir para gordura também, viu? Algumas pessoas traduzem para gordura, mas é a mesma coisa. Se você só acumula algo e você não passa, isso vai ficar em você, né? Então, por isso que é importante você
tá sempre fazendo atividade física, né? Ou sempre passando algum conhecimento, né? Então, a academia fica onde, professor Martinez? A gente tem ali na Interventor Manuel Ribas, né, um estúdio de uma academia, né, 1740, né? E aí a gente tem lá no Mato Grosso também, próximo à Igreja São Francisco, né? É do Bruno, né, Bruno Santana Quinto. Ele é o proprietário e eu trabalho com ele. Então a gente está. Então são duas unidades. Uma unidade é para treinamento, né? É funcional, tem mais opções, que é personal training, e a outra é a academia mesmo, que é aqui próximo na Mato Grosso, né? Próximo à Igreja São Francisco ali, né? Uma quadra para baixo da Igreja São Francisco. Certo. Você falou sobre o treinamento funcional. Isso parece que está em voga, né? No momento aí se fala muito. Explica para a gente o que é o treinamento funcional. Então, o treinamento funcional, ele, como o nome já diz, né, hoje em dia tem comida funcional, né, roupa funcional, tem tudo funcional. A gente absorveu essa nomenclatura e pegou. Na verdade, não é muito nova, ela já vem de muitos anos, né? Aquele treino que a gente fazia lá no quartel, lá no TFM, né, que não tinha muito recurso, não tinha muito aparelho, né, que era teu corpo e você mesmo, ele é o treino funcional. É agachar, é pular, é saltar, é empurrar, né, é força tracionada, né, da corda, do cabo de guerra. Então, isso é um treino funcional. A gente monta numa academia porque a gente tem mais aparelhos, mais recursos. Mas é o mesmo treino, né? E ele é muito importante para a pessoa também. Trabalha as valências, com certeza. Enfim, ali. Ok. É muito bom o nosso bate-papo. Pena que o nosso tempo já terminou. Nós queremos convidá-lo a voltar mais vezes, né? Sim, estou à disposição. Sempre às ordens aqui com o programa, o projeto Amigos da Cidade, e sugerir que os nossos telespectadores, de repente, procurem uma academia, procurem fazer atividade física, caminhadas, né? E assim melhorar a sua qualidade de vida. Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Amigos da Cidade. Prometemos voltar amanhã, se Deus disser que sim. Fique com a gente. Um grande abraço do pastor André e viva Cristo! Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.